Você sabe quem é o dono do jornal de extrema-direita Gazeta do Povo? E o que ele quer com uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal? E qual é o intuito com essa iniciativa? Bom, a gente vai contar para vocês agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, vamos trazer todo o contexto desse jornal, que não foi sempre descaradamente de extrema-direita, digamos assim, né? Nunca foi um jornal também progressista, mas muitos bons jornalistas passaram por lá. Hoje tem um pessoal, ainda tem alguns bons jornalistas, mas tem um pessoal intragável lá dentro. Mas vamos lá, Pedro. Já teve Rogério Galindo, né? Já teve muita gente boa, conheço vários, inclusive, que passaram por lá, excelentes jornalistas. Eu não vou falar nada, Lúcio, eu vou só mostrar esse vídeo, que é um verdadeiro show de horrores. Boa sorte para todos nós. Vamos lá. Prezados assinantes e leitores, meu nome é Guilherme e sou presidente da Gazeta do Povo. Cumprimento vocês com carinho e gratidão. Sem o apoio que vocês nos dão, nosso trabalho simplesmente não seria possível. Conto com vocês e, se apreciam nosso jornalismo, não deixem de divulgá-lo. Nesse momento ele está agradecendo o gado. Eu vou explicar o porquê, porque vai vir jornalismo. Em um país que viverá mais uma eleição decisiva, sentimos a responsabilidade de compartilhar nossas preocupações, nossos anseios e, sobretudo, nosso compromisso com o leitor. Essa mensagem existe para abrir o diálogo, para explicar o que nos parece necessário para reverter esse quadro de anomalia institucional que se instalou no país e como pretendemos nos preparar para cumprir com ainda mais responsabilidade o jornalismo que entregamos diariamente a vocês. Nossa leitura é clara, vocês a conhecem e, creio, concordam em suas linhas gerais com ela. Isso é o que o senhor está dizendo, senhor Guilherme. Você não perguntou para mim. De qualquer forma, repasso este diagnóstico sem meias tintas, mas de forma sintética. Vivemos hoje uma hipertrofia, um verdadeiro agigantamento do Poder Judiciário à revelia da Constituição, caracterizando uma situação permanente de suspensão do Estado de Direito e da vida democrática. Trata-se, a nosso ver, do problema da desordem institucional mais grave do país neste momento. E esse quadro é intensificado, piorado, por dois fatos, ambos profundamente tristes. O primeiro é que um número muito grande de brasileiros não enxerga com clareza o que está acontecendo. E, por engano, indiferença ou omissão, está normalizando, quando não aprovando esse estado de coisas. O segundo diz respeito à própria natureza do judiciário. A legitimidade dele é diferente da legitimidade do voto. E, exatamente por isso, deveria ser o poder mais contido, mais autoconsciente de seus limites. Segundo o dono da Gazeta do Povo, o judiciário não pode reagir quando tem uma tentativa de golpe de Estado. Ele tem que ficar contido. Nada justifica essa autoatribuição de poderes excepcionais que temos presenciado. Dizer que pretensas ameaças à democracia, que alguns ministros e parte da sociedade enxergavam, que isso justificava essa ruptura da ordem constitucional, é admitir que o fim justifica os meios. Essa lógica é... Que não é uma frase, eu vou dizer isso pela 50ª vez, que o Maquiavel nunca disse isso. Isso é uma interpretação errada de italiano, mas vamos lá. Inaceitável qualquer que seja o pretexto. Seria possível, ainda que gravíssimo, que o STF, que o Supremo, assumisse indevidamente competências que não lhe pertencem, mas procurasse respeitar no mérito a ordem constitucional. O que tem ocorrido, porém, é muito pior. O que vemos é aquilo que costuma acompanhar toda a tirania e todo o tiranete. Decisões arbitrárias, desprezo por direitos e garantias, atropelo sistemático da Constituição e a disseminação de um ambiente de insegurança e opressão. Entre os abusos, os mais graves atingem justamente o coração de qualquer democracia, a liberdade de expressão e o respeito ao devido processo legal. Não são toleráveis a censura prévia, a criminalização da crítica, sobretudo da crítica política e institucional, as penas intimidadoras que inibem a expressão, como a desmonetização e o cancelamento de perfis, verdadeira morte civil. Não são toleráveis os justiciamentos, a quebra do princípio do juiz natural, a criação de... Diz o jornal que apoiou o Sérgio Moro, que quebrou
a ordem do juiz natural no processo da Lava Jato. E obrigações por ordem judicial sem base legal. As perseguições ridículas em que o próprio juiz é a pretensa vítima do que, por suscetibilidade excessiva, julga ser uma ofensa. O cerceamento sistemático da defesa, a humilhação de advogados, as condenações sem individualização da conduta, sem prova de crime e, em casos ainda mais graves, condenações sem crime algum, acompanhadas de penas flagrantemente desproporcionais. Cara, assim, eu não vou seguir nesse vídeo. O dono da Gazeta do Povo tá defendendo o golpe, tá, gente? Tô resumindo em uma frase só. Isso aqui é defesa de golpe. Não tem outra palavra para dizer. O Kiko fez um perfil dele, o Kiko Nogueira fez um perfil dele no DCM, e também tem uma reportagem do Rafael Moro Martins no Intercept Brasil. Essa reportagem é mais antiga, de 2018. Mas eu vou pegar esse texto do Kiko aqui para basear a crítica que a gente vai fazer. Dono da Gazeta do Povo anuncia campanha contra a STF, defende golpistas e pede a CPI do Judiciário. O presidente da Gazeta do Povo, Guilherme Dorin Cunha Pereira, divulgou um vídeo nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro, em que faz um ataque frontal ao funcionamento das instituições brasileiras, especialmente o Poder Judiciário. Sob o discurso de defesa da democracia, a mensagem apresenta um diagnóstico alarmista de suposta anomalia institucional e de suspensão permanente do Estado de Direito, num tom que ecoa narrativas já consolidadas no campo bolsonarista e que, na prática, funciona como um apoio indireto à candidatura de Flávio Bolsonaro. No vídeo, Cunha Pereira acusa o judiciário de agir à revelia da Constituição, de concentrar poderes excessivos e de promover censura, perseguições e condenações arbitrárias. Abúlico, Pereira apela para uma parábola manjada do sapo na frigideira, uma idiotice que ele mesmo se dá o trabalho de explicar. O discurso ignora decisões colegiadas, o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal e o contexto das investigações envolvendo os ataques às instituições, preferindo apresentar o cenário como uma autocracia pavorosa. Não são toleráveis a censura prévia, a criminalização da política e institucional, nem penas intimidadoras como desmonetização e cancelamento de perfis, que representam uma verdadeira morte civil, disse ele. Presidente da GRPcom, conglomerado que controla a Gazeta do Povo e afiliadas da TV Globo no Paraná, ele é numerário da Opus Dei e, desde que assumiu o comando do grupo após a morte do pai em 2009, passou a imprimir de forma crescente uma agenda conservadora ao jornal. Essa orientação se intensificou a partir de 2015, acompanhando a ascensão da extrema-direita no país. Iniciativas como o site Sempre Família, criado sob sua gestão, escancaram esse alinhamento. O portal atacou um padre que celebrou uma missa em apoio à candidatura de Fernando Haddad, estimulou denúncias formais contra o sacerdote, publicou textos desencorajando católicos a participarem de atos do movimento Ele Não e exaltou figuras como Magno Malta e Eduardo Bolsonaro como defensores da vida. Em 2017, a Gazeta lançou o Monitor da Doutrinação, ferramenta que incentivava leitores a vigiar e denunciar professores acusados de doutrinação de esquerda. O episódio, que gerou forte reação negativa, levou o jornal a recuar poucos dias depois. O vídeo é mais um capítulo de uma aventura que busca criar um ambiente de desconfiança generalizada contra o judiciário, às vésperas das disputas eleitorais. Ao falar de responsabilidade histórica e conclamar os leitores a acordarem, Cunha Pereira sopra o bom e velho apito de cachorro. E aí, Lúcio, só para encerrar aqui o meu corte, esse texto do Rafael Moro Martins lá no Intercept também é muito bom. Como a Gazeta do Povo do Paraná deu uma guinada à direita e virou porta-voz do Brasil de Bolsonaro. Entrevistamos o presidente da Gazeta do Povo, Guilherme Dorin Cunha Pereira, e seu principal jornalista até novembro, Rogério Galindo. Fundada em 1919, a Gazeta do Povo foi, durante maior parte dos seus quase 100 anos, um jornal importante em Curitiba, mas de pouca relevância fora do Paraná. Mas uma guinada abrupta à direita iniciada em 2015 fez do veículo repaginado como um portal de internet que publica uma edição semanal impressa a cara e a voz cada vez mais do conservadorismo brasileiro. Do ponto de vista estratégico, foi um achado. Há alguns dias a Gazeta anunciou ter sido o jornal mais lido do Brasil em outubro, lá em 2018, mês das eleições presidenciais. Foram 33,7 milhões de visitantes únicos, segundo o Comscore My Metrics, quase 600 mil a mais do que a Folha de São Paulo.
Na época ainda era líder de tiragem em circulação entre os diários impressos brasileiros. A Folha foi passada depois pelo Globo. A audiência se deve, em parte, a um bem feito trabalho de formatação de conteúdo chamado SEO, que fez com que qualquer um que digitasse, por exemplo, as palavras candidatos do deputado estadual Paraíba no Google recebesse como primeiro resultado o site da Gazeta. Ainda assim, é um resultado notável para um veículo que há 2 anos tinha alcance meramente regional. Do ponto de vista do prestígio, com os novos donos do poder, idem, coube à Gazeta o privilégio de publicar o primeiro artigo do futuro chanceler Ernesto Araújo, após a escolha dele por Jair Bolsonaro, ou pelo filósofo de outra direita, Olavo de Carvalho. O portal também conseguiu entrevistas exclusivas com ministros do futuro governo e teve um dos seus colunistas recomendados pela jurista Janaína Pascoal ao presidente eleito. Lúcio Júnior, eu sou invasor, eu não conheço Curitiba, quem conhece é você. O que você acha dessa situação? Bom, se tem uma coisa que a Gazeta não é hoje, é do povo, né? Acho que isso está muito claro desde essa guinada à extrema-direita. Como diz ali o texto do Intercept, economicamente falando, financeiramente falando, foi uma tacada de mestre, né? Os caras aproveitaram o crescente bolsonarismo que surgiu ali a partir de 2015, depois veio com o impeachment da Dilma, e vocês já conhecem a história toda, e ganharam muito dinheiro com essa galera, colocando nomes como, por exemplo, o Rodrigo Constantino para ser um de seus porta-vozes ali fortes no jornal, né? É muito triste para quem acompanhou de perto esse jornal histórico de Curitiba, esse jornal histórico do Paraná, com grandes nomes do jornalismo que passaram por esse jornal, o que se tornou, né? Claro que, como a gente falou, economicamente fez sentido para os donos, para quem ganha dinheiro com o negócio jornalismo, né? Mas do ponto de vista ético-moral, é muito triste, né? Vamos lembrar que durante a pandemia existiu alguns textos na Gazeta do Povo apoiando hidroxicloroquina, kit Covid, né, tratamento precoce, e assim, sem o menor pudor de responsabilidade sobre essa informação, sabe? Então, é muito triste. Agora, algo que aconteceu muito recentemente também é o fim de uma era, de fato, porque a Gazeta do Povo sempre foi do mesmo grupo da Rede Globo no Paraná, né? Sempre do mesmo grupo da filiada da Rede Globo no Paraná. Houve agora uma venda, né? Então a Gazeta do Povo agora não faz parte mais do grupo de comunicação que é afiliada da Globo no Paraná. Então, a gente via, inclusive, a RPC, né, que é a Rede Paranaense de Comunicação, noticiando diariamente o que acontecia em relação ao bolsonarismo, e a gente via a Gazeta do Povo, do mesmo grupo, fazendo um discurso totalmente antijornalístico a favor do bolsonarismo. Então, essa divisão ela é de extrema importância para o jornalismo da Rede Globo no estado do Paraná, e também acho que é importante para a Gazeta do Povo, acho que para eles também é bom para eles, porque acho que eles vão focar naquilo que eles podem, talvez até vão mais à direita, se é que isso é possível agora, porque eles não têm mais nenhuma amarra com a Rede Globo. Então, não que a Rede Globo seja uma mídia progressista, né? Muito pelo contrário, mas ainda se coloca como uma balança equilibrada, né? Coisa que a Gazeta do Povo largou de qualquer forma. Então, só lamentar pelo que a Gazeta do Povo se tornou, né? E torcer para que a gente tenha outros jornais regionais no estado do Paraná que não se vendam para a extrema-direita e que tenham mais apreço por aí. Mais algum ponto, Pedro? Não, era mais isso. E eu tava curioso de fazer esse corte contigo, Lúcio. Na verdade, contigo, com a Sofia ou com a Ana, vocês sofrem de Paraná? Eu sou apenas um paulistano comentando sobre isso. Aqui a gente tem pouco tempo, né? Senão aqui a gente poderia falar mais coisas. Mas aqui a gente tem pouco tempo e a gente tem responsabilidade jurídica. Então, então a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.